Olá a todos, meu nome é Renan Kawamoto Meu nome é Fernando Hibner. e hoje vamos ensinar para vocês como criar um site utilizando o HTML básico. Então vamos lá. Primeiro, uma introdução rápida. Quais ferramentas iremos utilizar nesse tutorial? A gente vai utilizar o Visual Studio Code no tema Dark e o Google Chrome como navegador padrão. Bom, e como extra, vai ter dois PDFs aí para vocês baixar de como instalar o Visual Studio e como criar o primeiro arquivo HTML. E um PDF com um conteúdo um pouco mais detalhado. Então vamos falar sobre tag. O que é uma tag? Bom, basicamente a tag é uma classificação que o HTML usa para distinguir um elemento do outro. Todas elas vão ter suas particularidades e todas obrigatoriamente vão ter sua abertura e fechamento. Agora vamos explicar um pouco mais sobre como funciona uma tag. Para você abrir uma tag, inicialmente você tem que utilizar um caractere que é o menor. Depois colocar o nome da tag e fechar com o caractere de maior. Assim, você vai ter a abertura da sua tag. Em seguida, a gente tem que fechar ela. E para fechar, a gente tem que utilizar a mesma classificação, o caractere menor, depois uma barra, o nome da tag anteriormente utilizado e vamos fechá-la com o símbolo de maior. Assim temos o fechamento da tag. Porém, existem aqueles que fecham em si, então ele só precisa do nome da tag, uma barra e fechar. E pronto. Agora vamos falar sobre indentação. O que é a indentação? Bom, basicamente a indentação é o espaço que fica entre o começo da linha e o início dos comandos. É basicamente o espaço que você dá toda vez que você começa o parágrafo em um texto. Para indentar, você só precisa apertar a tecla Tab, que geralmente fica em cima da tecla Caps Lock. Agora vamos falar sobre a nossa primeira tag real. Se trata do doctype HTML. Mas o que é o doctype HTML? É uma tag inicial que todo programa vai precisar para mostrar para o seu navegador que você vai utilizar a linguagem HTML na sua página. E aqui é um exemplo de como vai ficar no Visual Studio Code. Como vocês podem ver, a gente abre ela, coloca o nome e depois fecha. Essa é uma das tags que fecham em si, então não vai precisar de uma tag de fechamento. Então vamos falar sobre a tag HTML. Bom, essa tag é a tag mais importante, já que ela vai englobar todas as outras. Para você utilizar ela, você primeiro tem que abrir ela usando a abertura de tag. Todo o seu código que você for fazer relacionado ao HTML vai ficar entre ela e o fechamento de tag. Vai ficar mais ou menos assim no Visual Studio. E como um ponto interessante, esse espaço que tem entre o começo da linha e todo o seu código ficará aqui é uma indentação. Agora vamos falar da tag head. Ela funciona como se fosse a cabeça do seu código. E então você vai colocar head, o conteúdo relacionado a ela e seu fechamento. Ela vai conter as coisas como título e estilo. E ela deve ser aberta dentro da tag HTML. E esse daqui é um exemplo dela utilizado no Visual Studio Code. É interessante realçar que aqueles dois espaços ali se tratam de uma indentação dupla. Agora vamos falar da tag meta char7 é igual ao tf8. Basicamente, o que essa tag vai fazer é permitir que seu navegador utilize acento nas letras, como por exemplo acento agudo no A, ou acento do tio no A também, no O, entre outros. Essa tag é relacionada ao estilo, então ela deve ficar dentro da tag head. Ela vai ficar assim no Visual Studio Code. Agora vamos dar uma passada sobre a tag title. A tag title se trata de uma tag de título, onde você vai colocar seu título entre a sua abertura e seu fechamento. Ela vai aparecer mais ou menos aqui no seu navegador, na parte de cima, na guia, certo? E ela, como funciona como algo de estilo, deve ficar dentro do head. Aqui é um exemplo dela no Visual Studio Code, onde a gente coloca ela dentro do head, aqui, com seu título e seu fechamento. Bom, a tag body. O que a tag body faz? Ela basicamente vai ter todo o código relacionado ao body. O código relacionado ao body é o código que efetivamente vai aparecer no site para o usuário. É todos os textos, imagens, área de navegação, cabeçalho, rodapé e coisas do gênero. Essa tag deve ser aberta depois do head e dentro da tag HTML. Esse é um exemplo de como ela vai ficar dentro do seu Visual Studio Code. Aqui está o HTML,
o head, todos os códigos do head, e aí depois a abertura do body, código do body, fechamento do body e do HTML. Agora vamos falar um pouco sobre o header. O funcionamento do header é comum, então é a abertura, código e fechamento. Todo o código relacionado ao header, ele vai ser considerado como um cabeçalho. Essa tag, então, deve ser colocada dentro do body. Aqui tem um exemplo dela no Visual Studio Code. Como vocês podem ver, aqui está o body, aqui está o header, e aqui o seu fechamento. E aqui todo o conteúdo que tiver aqui dentro vai ser considerado como cabeçalho para o seu site. Vamos falar então da tag H. Bom, a tag H ela vai criar um título, só que diferente do primeiro título que aparecia aqui, vai ser um título que efetivamente vai aparecer no corpo do site. Para você usar essa tag, você tem que abrir ela, colocar o título que você vai querer que apareça formatado como título e o fechamento dela, exatamente como faz com a tag title, só que aqui no caso com a tag H. Bom, como eu já disse, ela vai formatar um texto como título, ela tem que ficar dentro do body, considerando que ela é algo que vai aparecer no corpo do seu site, e ela tem vários níveis, indo de 1 a 6. Quanto maior o nível, ou seja, quanto maior o número que está aqui, menor vai ser o título. Quanto menor o nível, maior vai ser o título. Esse aqui é um exemplo de como ela vai ficar no Visual Studio. Ela pode ficar dentro ou fora do header. Aqui está um exemplo do nível 1 e aqui está um exemplo do nível 6. Um dentro e um fora do header. A tag P se trata da tag de parágrafo, e ela deve ser formatada da seguinte forma, colocando o P, o seu texto e o fechando. Ela vai formatar tudo que tiver dentro dela como um parágrafo, portanto ela vai quebrar uma linha automaticamente. Essa tag, então, deve ficar dentro do body para aparecer no seu site. Ela pode tanto ficar dentro do seu cabeçalho, quanto ficar do lado de fora. Aqui está um exemplo dos dois. Aqui um P dentro do header e aqui um P fora do header. Os dois vão ser parágrafos normalmente. Então vamos falar da tag div. Bom, a tag div ela vai ser escrita mais ou menos como a maioria das tags que a gente já escreveu até agora. Vai ter uma abertura, um código totalmente relacionado a ela que vai ficar entre ela e o seu fechamento. Bom, a tag div vai dividir o seu código do resto, como se tivesse colocado ele dentro de uma caixa. Ela deve ser colocada dentro da tag body, porque ela vai ser algo relacionado ao corpo do seu site, e pode ser colocada tanto dentro quanto fora do head. Aqui está um exemplo de como ela fica no Visual Studio, tanto uma versão dela dentro do header e uma versão dela fora do header. E aqui esses 3 pontos representam todo o código que está para cima e para baixo, ou seja, ambas estão dentro do body. Agora vamos falar um pouco sobre o A. O A se trata de uma tag que tem uma das particularidades que a gente citou antes. No caso, um argumento, que se trata da href com uma URL. O A ele é uma tag que vai linkar o conteúdo que tiver aqui dentro com um link. No caso, vai ser formatado como um daqueles links de clique, onde você clica e vai ser redirecionado para outra página. Essa tag deve ficar dentro do body e pode estar tanto dentro quanto fora do header, como também pode estar dentro ou fora de uma div. O link que essa tag representará deverá ser colocado no lugar da URL. No caso, se você quiser apresentar o Google aqui, você vai colocar o link do Google. E aqui é o jeito que ela vai ficar no Visual Studio Code. No caso, você vai colocá-la aqui, que está numa div, mas pode ser fora também. Vai colocar o seu texto e o seu link. Bom, a tag img, assim como a tag A, também tem um argumento. O argumento dela também se refere a um URL, mas dessa vez não é o URL de um site. Esse URL se refere ao endereço de uma imagem. Então, como já deu para perceber, o que ela vai fazer é colocar uma imagem no seu site. Essa imagem, ou melhor, essa tag de imagem, pode estar dentro ou fora do header e dentro e fora de uma div, mas ela obrigatoriamente tem que estar dentro da tag body. O endereço da imagem vai ser colocado aqui no lugar do URL. Aqui está um exemplo de como ela vai ficar no seu Visual Studio Code. Dentro de um header, dentro da div, fora do header, ainda dentro de uma div, e também poderia estar fora da div, apenas dentro do body. Tag Footer. O footer se trata da tag de rodapé. Então você abre ela,
coloca tudo que você quer que o site considere como seu rodapé e tem o seu fechamento. A tag deve ser colocada dentro sempre da tag body, pois ela vai aparecer na tela. Vai ficar assim no Visual Studio Code. Footer, todo o código que vai virar o seu footer, né, o seu rodapé, fechamento do footer. Tudo isso sempre dentro do body. Tudo que você quer que apareça na tela é necessário que coloque dentro de um body. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E não se esqueçam de passar no material aí embaixo, que é muito interessante, muito informativo. E qualquer dúvida, coloquem nos Ou comentários. crítica construtiva. Coloquem nos comentários isso aí. E Valeu! falou!